Agora você vai ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudaremos o livro Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria do espírito André Luiz. Olá, aqui é a Renata. Hoje continuarei a leitura do capítulo 8 do livro Missionários da Luz, de autoria do espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Verifiquei que faltavam apenas 5 minutos para as 2 horas da madrugada. Pelo grande número de entidades que vieram céleres ao nosso encontro, percebi que havia enorme interesse a respeito da palestra instrutiva da noite. Não se achavam presentes apenas os aprendizes ligados ao esforço de Alexandre, em sentido direto, mas também outros amigos, trazidos até ali por afeiçoados do plano espiritual. Acercou-se de nós com mais intimidade pequeno grupo de companheiros, destacando-se um deles que conversou com Alexandre de maneira mais significativa. Ainda não chegaram todos? Indagou o instrutor com interesse afetivo, após trocarem as primeiras impressões. Percebi claramente que se referia aos irmãos encarnados, que deveriam comparecer na cota de frequência do grupo, de que era ele um dos diretores espirituais. Faltam-nos apenas 2 companheiros, elucidou o interpelado. Até o momento, Vieira e Marcondes ainda não chegaram. Urge iniciar os trabalhos, exclamou Alexandre sem afetação. Devemos terminar a tarefa às 4 horas no máximo. E mostrando singular interesse de amigo, acrescentou: quem sabe se foram vítimas de algum acidente? Convém positivar. No espírito de calma decisão, que lhe é característico, recomendou ao auxiliar que lhe prestava informações. Sertório, enquanto vou ultimar algumas providências para as instruções da noite, observa o que se passa. Respeitoso, o subordinado interrogou: caso estejam os nossos irmãos sob a influência de entidades criminosas, como devo proceder? Deixá-los então, onde estiverem, replicou o instrutor resoluto. O momento não comporta grandes conversações com os que se prendem deliberadamente ao plano inferior. Fim do trabalho, você mesmo providenciará os recursos que se façam necessários. Dispunha-se um mensageiro a partir, quando o orientador, percebendo-me o ardente interesse em acompanhá-lo, acrescentou: se deseja, André, poderá seguir, colaborando com o emissário em serviço. Sertório terá prazer em sua companhia. Agradeci extremamente satisfeito e abracei o auxiliar de Alexandre, que me sorriu acolhedoramente. Saímos. Era indispensável atender um mandado com presteza. Todavia, satisfazendo minha curiosidade, Sertório explicou generoso: quando encarnados na crosta, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo, efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados aos envoltórios inferiores. Infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente
do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos, longamente sopitados durante a vigília, extravasam em todas as direções por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Interessado em esclarecimentos completos, indaguei. Entretanto, isso ocorre com aprendizes de cursos avançados do espiritualismo? Poderiam ser vítimas desses enganos alunos de um instrutor da Ordem de Alexandre? Como não? Tornou Sertório fraternalmente. Com referência a essa probabilidade, não tenha qualquer dúvida. Quantos pregam a verdade sem aderirem intimamente a ela? Quantos repetem fórmulas de esperança e paz, desesperando e perseguindo no fundo do coração? Há sempre muitos chamados em todos os setores de construção e aprimoramento do mundo. Os escolhidos, contudo, são sempre poucos. Completando o pensamento, como a escoimá-lo de qualquer falsa noção de particularismos na obra divina, Sertório acrescentou: e precisamos reajustar nossas definições sobre os escolhidos. Os companheiros assim classificados não são especialmente favorecidos pela graça divina, que é sempre a mesma fonte de bênção para todos. Sabemos que a escolha em qualquer trabalho construtivo não exclui a qualidade, e se o homem não oferece qualidade superior para o serviço divino, em hipótese alguma deve esperar a distinção da escolha. Infere-se, pois, que Deus chama todos os filhos à cooperação com sua obra augusta, mas somente os devotados, persistentes, operosos e fiéis constroem qualidades eternas que os tornam dignos de grandes tarefas. E reconhecendo-se que as qualidades são frutos de construções nossas, nunca poderemos esquecer que a escolha divina começará pelo esforço de cada um. Interrompo aqui a leitura deste capítulo. Retomamos no próximo programa. Obrigada. Amigas, amigos, ouvintes, nós estamos aqui para continuar nosso estudo do livro Missionários da Luz. Vamos analisar contexto, definições, vamos fazer a nossa interpretação. A leitura da parte que nos interessa já foi realizada pela Renata e nós estamos aqui então para dar continuidade ao estudo. No programa anterior, nós observamos, neste capítulo 8, André Luiz e Alexandre conversando a respeito de um grupo de estudos organizado pelo Alexandre, que recebe, no mundo espiritual, encarnados emancipados, ou seja, encarnados que, durante o sono, apresentam-se e participam do curso ministrado pelo Alexandre. Olha que situação interessante. O Alexandre, um espírito, com todo o seu desenvolvimento espiritual, um instrutor, recebe, aqui na Terra, espíritos encarnados que o procuram e participam com ele de um curso de esclarecimento em relação a questões espirituais. Nessa parte anterior fica muito clara também a ideia de que o Alexandre utiliza as instalações de uma instituição espírita para realizar os seus cursos. Observem bem que interessante. Eles aproveitam a calada da noite, a madrugada, e realizam o seu curso aproveitando-se da estrutura de uma instituição espírita. E aí vão várias considerações que podem ser levadas em conta. Ora, uma instituição espírita tem
sua proteção, os espíritos que estão ali sempre presentes naquela instituição, preparando o ambiente para que as reuniões espíritas e as atividades espíritas que ali se realizam possam ser realizadas de forma tranquila, serena e com proveito máximo para aquelas pessoas que ali vão. Portanto, é interessante notar que a ideia do Alexandre de realizar um curso em uma instituição espírita, aproveitando a estrutura de uma instituição espírita, é bastante lógica e racional. Ele poderia realizar esse curso, por exemplo, numa praça pública, aproveitando-se da madrugada. Uma praça pública dificilmente é utilizada na madrugada, mas estaria ali naquele momento sujeito a, pelo menos à distância, que alguns espíritos observassem com curiosidade o que está ali acontecendo. Não que no mundo espiritual os espíritos não tenham como isolar uma determinada área, mas a questão é preciso empreender tanto esforço isolando uma área, quando na realidade poderia utilizar uma área que de forma comum já é isolada para que se realizem as atividades rotineiras. Então, portanto, uma instituição espírita, o prédio de uma instituição espírita é uma escolha bastante interessante. Hoje, nessa segunda parte, nós vamos verificar os desdobramentos desta questão. Observem bem, esse capítulo nós dividimos em 3 partes, considerando o detalhamento dos assuntos que ele aborda. E agora, nessa parte de hoje, nós vamos encontrar o Alexandre já pronto para realizar a sua reunião, pronto para iniciar a reunião com os encarnados que, durante o sono, irão até a reunião para aprender alguma coisa. E pouco antes de iniciar a reunião, Alexandre observa que estão faltando alguns participantes daquela reunião. Não sei se vocês se lembram, na parte que estudamos no programa anterior, deste capítulo 8, ficou claro, pelas palavras do Alexandre quando conversava com André Luiz, que do número de espíritos encarnados que participavam do seu curso, apenas uma parte se apresentava com frequência durante as reuniões. E o Alexandre então observa que aparentemente o número estava reduzido. Então ele chama um dos seus auxiliares, um espírito desencarnado, assim como o são o Alexandre e o André Luiz. Então ele chama o Sertório, que é um dos espíritos desencarnados que auxiliam naquela atividade, e pergunta para ele sobre os que estão faltando. É óbvio que o Alexandre não se está referindo àquela maioria que falta nas reuniões, mas está perguntando sobre aqueles que vêm com frequência, que ele nota que alguns não estão presentes. E aí o Sertório afirma que o Vieira e o Marcondes não vieram. O Alexandre já está acostumado, com certeza, a situações como essa. Há ausências em seus cursos. Ele sabe muito bem que alguma coisa deteve o Marcondes e o Vieira. Mas ele então pede ao Sertório, o seu auxiliar, que procure o Vieira e o Marcondes, ou seja, esses dois encarnados, que naquela hora deveriam estar dormindo, seus corpos deveriam estar em sono, e eles deveriam estar ali naquela reunião, porque eles o fazem com uma habitualidade, e naquele momento não estão. E por uma questão única de tranquilizar o seu entendimento, ele pede ao Sertório que procure, que vá até a casa do Vieira e do Marcondes, e lá chegando observe o que aconteceu. Percebam bem uma coisa aqui. O Alexandre não tem a consciência total do que acontece com todos os seus alunos. Diferentemente do que algumas vezes pensamos, achamos que espíritos com algum grau de desenvolvimento, como é o caso do Alexandre, que é superior ao nosso grau de desenvolvimento, que ele consiga saber instantaneamente o que está acontecendo com todos os espíritos que participam do curso. Ele não tem essa capacidade. Pelo que recebemos de relatos de espíritos muito mais evoluídos,
em obras espíritas que já lemos, sabemos que alguns espíritos têm condições de receber essa notícia com muito mais rapidez, utilizando recursos próprios. Mas na condição em que encontra-se o Alexandre, ele precisa do auxílio do Sertório. Ou seja, o Sertório vai até lá para saber o que aconteceu. E sabendo e conhecendo o André Luiz, o Alexandre pede ao André Luiz que acompanhe o Sertório, que vá até a casa do Vieira e do Marcondes, para saber por que eles não estão ali presentes. Antes de saírem, o Alexandre esclarece que o Sertório e o Alexandre voltem rápido. Não se demorem na procura pelo Vieira e Marcondes. Que o Sertório, particularmente, porque está preparado para isso, não perca tempo tentando convencer o Vieira e o Marcondes a estarem presentes na reunião. Ora, o Alexandre conhece quais são os obstáculos que naturalmente impedem que alguns dos seus estudantes se apresentem no curso. Ele sabe quais são os obstáculos que naturalmente acontecem. Não exatamente nos casos específicos do Vieira e do Marcondes, mas conhece quais são os obstáculos que naturalmente impedem que alguns encarnados vão até o seu curso, quando em estado de sono. Ele então pede ao Sertório e o André Luiz que vão procurá-lo. E no caminho em que o Sertório e o André Luiz estão caminhando até as casas do Vieira e do Marcondes, é o momento em que o Sertório esclarece alguns detalhes para o André Luiz. E o Sertório esclarece de uma forma muito interessante, que é bom até a gente dar uma relembrada relendo. Diz o Sertório: quando encarnados na crosta, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. O que o Sertório está dizendo é que a atividade noturna é muito intensa. Que quando nós, espíritos encarnados, adormecemos no nosso corpo físico, nós, espíritos ligados ao corpo físico pelo perispírito, saímos e vamos realizar as atividades que mais nos aprazem. Ou damos continuidade aos conflitos diários que nos aborrecem na rotina do dia a dia. Então a atividade noturna dos espíritos encarnados durante o sono é muito intensa. E é isso que o Sertório está dizendo. Esclarece o Sertório que muitos espíritos recebem essa preparação espiritual durante o sono, mas que nem todos conseguem transformar em realidade aquelas instruções que receberam no mundo espiritual. Mas e mais ainda, é que boa parte dos encarnados, e prestem atenção, boa parte dos encarnados aproveitam o estado do sono e vão em busca das emoções frívolas e menos dignas que alimentam durante as suas existências terrenas. Esse trecho aqui, a gente vai dar um cuidado extra nele ao final dos nossos comentários. Mas esclarece o Sertório que a maioria de nós, quando em sono, nós espíritos, afastando-nos do corpo físico, embora ligados a ele pelo perispírito, vamos em busca das emoções menos dignas e frívolas que alimentam o nosso interior. E vocês podem imaginar a curiosidade despertada no André Luiz. E ele então pergunta, ora, mesmo aqueles que estão em cursos avançados de espiritualismo, como é o caso do grupo de encarnados que frequenta o curso do desencarnado Alexandre, mesmo esses que já estão em curso graduado de espiritualismo, ainda se detêm em questões menos dignas e frívolas durante o sono? E o Sertório então complementa: sim, mesmo estando recebendo instruções de espíritos como o Alexandre, e portanto já tem qualificação para frequentar um curso como o do Alexandre, alguns espíritos ainda, alguns encarnados ainda, têm dúvidas
incertezas que os impedem de ter uma constância naqueles cursos. Segundo o Sertório, quantos são aqueles que pregam a verdade sem aderirem intimamente a ela? Ou seja, quantos são aqueles que, depois de conhecerem verdades morais, pregam-na para os outros, mas ainda têm enormes dificuldades para fazer com que essas verdades morais sirvam para si próprios? Muitos são, segundo o Sertório, aqueles que repetem formas de esperança e paz, mas estão desesperados no fundo do coração. E mais ainda, de acordo com o Sertório, muitos são chamados e poucos os escolhidos. É o Sertório se referindo à passagem evangélica em que o Mestre Jesus esclarece questões a respeito de desenvolvimento espiritual, de perseverança na busca do equilíbrio íntimo. Nessa parte que nos interessa hoje, termina o Sertório lembrando que essa passagem de Jesus a respeito dos chamados e dos escolhidos precisa ser bem entendida, porque ninguém é favorecido pela graça divina única e exclusivamente porque se manifestou como escolhido. Todos nós somos convidados a uma transformação íntima, a uma melhoria em busca de uma perfeição que nós nem sabemos e nem imaginamos quando alcançaremos ela. E não vem ao caso pensarmos em perfeição, nós, espíritos tão imperfeitos que somos. Mas esclarece Sertório que, apesar de muitos serem chamados, poucos são aqueles que manifestam condições de atenderem a esse chamado de forma integral. E é o que ocorre no curso do Alexandre, em que muitos são chamados, mas poucos têm a determinação para dar continuidade, para perseverar na questão do curso. Nós deixaremos para o encontro próximo a análise que Sertório faz a respeito dos casos envolvendo o Vieira e o Marcondes, porque nos interessa muito entendermos esta questão do que fazemos à noite quando adormecemos. O que nós, espíritos, fazemos à noite quando adormecemos? Segundo André Luiz, podemos ter contato com parentes desencarnados e sonhamos com eles, ou seja, como nós bem sabemos, os sonhos são as lembranças do que fizemos durante a noite, quando em sono, quando o corpo se dormia. Então, muitos de nós, nesse estado, enquanto o corpo dorme, encontram com parentes desencarnados e depois se lembram, vagamente, é claro, por questões várias, lembramos vagamente das pessoas com as quais sonhamos. Muitos de nós, presos às dificuldades que temos no dia a dia e de situações graves que não conseguimos resolver, nós, quando o corpo dorme, continuamos na tentativa de resolver essas dificuldades. Não nos desligamos do problema, ele permanece conosco. Alguns de nós, e esse número não é grande, como esclarece o Sertório, já esclareceu o Alexandre, utilizamos as horas de sono para aprender com espíritos mais elevados a respeito de questões do mundo espiritual, da vida espiritual. Mas não são poucos, e sim a maioria, que quando em sono procuram pelas paixões e as emoções que nos alimentam no fundo. Ou seja, quando dormimos, nós que estamos aqui na Terra lutando para parecer, para nos apresentar ao mundo com mais honra, com mais dignidade, com mais polidez, com mais retidão, procuramos aquelas emoções que escondemos dentro de nós e que vêm com toda a força, libertos que estamos do mundo físico, e procuramos então aquelas emoções que nos alimentam de fato. Dizem os espíritos que é uma felicidade nos esquecermos de nossas aventuras noturnas quando dormimos. Porque muitos de nós, com todo o esforço que temos feito para melhorar a nossa condição espiritual, nos assustaríamos com aquilo que procuramos quando estamos parcialmente libertos do corpo físico. De qualquer forma, isso é um alerta. O que fazemos durante a noite? O que fazemos quando o nosso corpo dorme? Será que procuramos as atividades que nós nos esforçamos para procurá-las, porque nós nos esforçamos para sermos homens e mulheres melhores? Nós nos esforçamos para nos apresentarmos ao mundo de forma mais educada, mais correta, mais gentil, mais honrada, com a moral mais equilibrada.
E o que será que procuramos quando o nosso corpo dormita? É provável que algumas vezes são faces diferentes daquela que apresentamos durante o dia, que nós nos vestimos à noite durante o sono e vamos à cata à procura das emoções frívolas e menos dignas, no dizer do Sertório. Temos que nos esforçar para mudar esses sentimentos, porque o sentimento está na razão, no fundamento, no íntimo, com a mais absoluta essência de cada indivíduo, são os seus sentimentos. Aqueles sentimentos, junto aos conhecimentos, à inteligência que desenvolvemos, representa o que de mais fundamental existe em nossos seres. Para tanto, para que possamos aproveitar melhor as nossas noites em nosso benefício espiritual, precisamos mudar o nosso sentimento, afastando-nos daquilo que nos move no íntimo, daqueles desejos contidos. Sim, porque nós o contemos durante o dia, mas eles se manifestam com toda a força em algumas oportunidades, quando perdemos o controle à noite. São todas reflexões, é claro. Nós somos espíritos imperfeitos, em busca de nossa evolução espiritual, mas nós precisamos, de uma forma tanto quanto rápida, realizar essa mudança íntima para que possamos desenvolver espiritualmente de maneira mais ágil. E assim, companheiras e companheiros, nós encerramos esta parte do capítulo 8. No próximo encontro, no próximo programa, nós vamos acompanhar a busca realizada pelo Sertório e o André Luiz para saber o que aconteceu com Vieira e Marcondes, que não se apresentaram para o curso noturno do Alexandre. Até lá. Você acabou de ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudamos o livro Missionários da Luz. Acompanhe conosco a continuação desse estudo no próximo programa. Até lá!